Boa noite! Boa noite para você que vai ouvir agora de noite. Bom dia para você que vai ouvir de dia. Boa tarde para você que vai ouvir de tarde. Eu sou Lívia Antônio e eu estou lendo o livro A Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres de Bruce Lipton. E vamos para a leitura de hoje, continuando o mesmo capítulo de ontem. Estudos recentes da ciência do genoma revelam mais um tipo de mecanismo de cooperação entre as espécies. Alguns organismos parecem integrar suas comunidades celulares, partilhando seus genes. Antes se pensava que os genes eram transmitidos exclusivamente à prole de cada espécie e por meio da reprodução. Agora, os cientistas estão descobrindo que os genes podem ser compartilhados não apenas entre os membros da mesma espécie, mas também entre outras. Esse processo de transferência genética acelera a evolução, pois os novos organismos podem adquirir experiências já aprendidas, entre aspas, pelos outros. Nitz et al. 2004, Penise 2004, Boucher et al. 2003, Dutta e Pan 2002, Gogarten 2003. Com essa troca de genes, os organismos não podem mais ser vistos como entidades separadas. Não existe mais a suposta divisão entre as espécies. Daniel Dren, gerente do Departamento de Energia do Projeto Genoma, declarou à Science em 2001: "Não temos mais como simplesmente qualificar espécies." Penine, 2001. Mas essa troca de informações genéticas não ocorre por acidente. Trata-se de um método que a natureza utiliza para aumentar a chance de sobrevivência da biosfera. Como já mencionei, os genes são os arquivos da memória das experiências aprendidas pelos organismos. Essas novas descobertas de que há troca de genes entre as espécies mostram que as experiências podem ser compartilhadas por todos os indivíduos que compõem a grande comunidade da vida. Obviamente, o conhecimento desse mecanismo de transferência torna a engenharia genética ainda mais perigosa. Por exemplo, experiências simples como genes de tomates podem ir muito além daquilo que se imaginava e acabar alterando toda a biosfera de maneira irreversível. Um estudo recente mostra que quando humanos ingerem alimentos geneticamente modificados, os transgêneros, os genes criados artificialmente se misturam e alteram as características das bactérias benéficas do intestino. E a transferência de genes entre vegetais geneticamente modificados e espécies nativas deu origem a espécies e sementes altamente resistentes, mas de potencial ainda não conhecido. Os engenheiros geneticistas jamais levaram em consideração os possíveis resultados de suas experiências ao introduzir organismos geneticamente modificados no meio ambiente. Agora estamos começando a sentir os efeitos dessa omissão à medida que esses genes se espalham, causando alterações em outros organismos do meio ambiente. Segundo os evolucionistas genéticos, se não aprendermos as lições da natureza, que nos ensinam a importância da cooperação entre as diferentes espécies, podemos pôr em risco o destino da raça humana. Precisamos avançar além das teorias de Darwin, que enfatizam apenas a importância dos indivíduos e entender a importância da comunidade. O cientista inglês Timothy Lenton apresentou evidências de que a evolução depende mais da interação entre diversas espécies do que a interação do indivíduo somente com a sua própria espécie. Só sobrevivem os grupos que melhor se adaptam ao ambiente, não apenas seus indivíduos. Em um artigo publicado pela Nature em 1998, Lenton declara que devemos concentrar nossa atenção nos indivíduos e em seu papel na evolução. Temos de considerar a totalidade dos organismos e seu ambiente físico para entender quais traços persistem e são dominantes. Lenton, 1998. Lenton concorda com a hipótese de Gaia, de James Lovelock, segundo a qual a Terra e todas as suas espécies constituem um único organismo vivo e interativo.
Todas as que defendem essa ideia concordam que, ao afetarmos o equilíbrio desse superorganismo, a que Lovelock chama de Gaia, seja pela destruição das florestas, da camada de ozônio, seja pela alteração genética dos organismos vivos, podemos ameaçar sua sobrevivência e, consequentemente, a nossa. Embora estudos recentes do Conselho Britânico de Pesquisas do Meio Ambiente confirmam essa possibilidade. Embora já tenha havido 5 extinções em massa na nossa história, nós somos a 5ª geração deste planeta. Na história desse planeta, todos parecem ter sido causadas por eventos extraterrestres, como um cometa que se chocou contra ele. Um dos novos estudos concluiu, abre aspas, que o mundo natural está passando pela 6ª extinção, fecha aspas. Lovell, 2004. Mas desta vez o motivo não vem de fora. Segundo Jeremy Thomas, um dos autores desse estudo, essa extinção está sendo causada por um organismo animal, o homem, seguindo o caminho das células. Lecionando na escola de medicina, percebi que os alunos desse tipo de curso conseguem ser mais competitivos e sarcásticos que os de direito. Segue literalmente a teoria de Darwin em sua luta para ser os melhores, entre aspas, formandos após 4 anos de sangrenta luta na faculdade. Essa busca desesperada pelas melhores notas e por uma carreira brilhante, mesmo que para isso seja necessário derrubar ou humilhar os colegas, é a expressão literal do modelo darwiniano, mas para mim sempre pareceu o oposto do maior objetivo da medicina, que é a paixão pela cura. Hoje nem se fala mais em cura na medicina. Meus estereótipos, porém, sobre os alunos de medicina caíram por terra durante o período em que vivi naquela ilha. Após minha apresentação do curso, em que os chamei à luta, deixaram de se comportar como alunos convencionais de medicina. Trocaram a competitividade agressiva pela união de esforços e se transformaram em uma equipe disposta a sobreviver bravamente àquele semestre. Os mais capazes ajudavam os mais fracos e, como consequência, todos se fortaleceram, em uma harmonia surpreendente e bela de se observar. A recompensa final foi um final digno de Hollywood. Apliquei exatamente o mesmo teste final que usava na Universidade de Wisconsin e o resultado não mostrou diferença alguma entre esses alunos rejeitados, entre aspas, e seus colegas elitistas, entre aspas, dos Estados Unidos. Muitos chegaram a entrar em contato comigo algum tempo depois para me contar que quando voltaram para casa e começaram a trabalhar com os alunos que haviam cursado universidades norte-americanas, descobriram que tinham até mais conhecimento e domínio dos princípios que regem a vida das células e dos organismos do que eles. Claro, fiquei extasiado ao ver que meus alunos haviam realizado um verdadeiro milagre acadêmico, mas levei alguns anos para perceber como eles conseguiram. Na época, achei que o formato do curso é que havia ajudado. Ainda acredito que comparar a biologia das células à biologia humana é a melhor maneira de apresentar o conteúdo. Mas hoje, que me considero ainda mais maluco, no melhor estilo Dr. Dolittle, vejo que boa parte do sucesso de meus alunos ocorreu porque eles modificaram sua atitude e passaram a agir de maneira diferente da de seus colegas nos Estados Unidos. Em vez de se comparar aos estudantes de medicina de lá, resolveram adotar o princípio das células, que se unem para viver melhor e evoluir. Jamais disse a eles que adotassem esse comportamento, até porque eu mesmo ainda segui o estilo e muitos dos dogmas da ciência tradicional. Mas fico feliz ao perceber que eles seguiriam intuitivamente nessa direção, assimilando as minhas aulas sobre a habilidade das células de se unir de maneira cooperativa para formar organismos mais complexos e altamente eficazes. Outro motivo para o sucesso deles, que hoje vejo mais claramente, é o fato de eu não ter enaltecido apenas as células durante o curso, mas os alunos também.
Sentiram-se motivados ao ouvir que tinham tanta capacidade quanto qualquer estudante de medicina que estivesse fazendo curso nos Estados Unidos. Vou mostrar nos próximos capítulos que muitos de nós vivemos de maneira limitada, não por falta de alternativas, mas por acreditar que elas não existem. Bem, hoje posso afirmar que já enxergo algumas delas. Basta dizer que após 4 meses vivendo no paraíso e lecionando de uma maneira que me permitiu ter uma noção ainda mais ampla da vida, das células e das lições que elas podem nos ensinar, comecei a deixar de lado a poeira do derrotismo da genética, da programação paterna e dos conceitos darwinistas de que somente os melhores sobrevivem para abraçar definitivamente a nova biologia. Então este é o áudio de hoje. E a gente terminou esse primeiro capítulo 1 e amanhã a gente vai então ler o 2, é o ambiente, sua besta. Então, uma ótima noite, bons reflexões, bons estudos, boas reflexões, e espero que realmente esse livro nos abra um novo horizonte para influenciarmos a matéria através da consciência e criarmos os nossos milagres. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem. Uma ótima noite.